Fala pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do webinar da Software One. Eu sou Wesley Fernandes, estou junto hoje aqui com o meu parceiro de soluções, Thiago Lima. Eu sou hoje aqui na Software One a pessoa que facilita um pouco a tradução das necessidades dos clientes para as soluções, né? E junto comigo eu tenho o Thiago, que está na frente de delivery, né? Trabalha na área de entrega de serviços. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Wesley. Tudo bem, meu querido? Ótima tarde a todos vocês. E, inicialmente, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse bate-papo aqui da Software One. E me apresentando, né, de forma bem breve, eu faço parte do time de delivery, como o Wesley bem mencionou, e faço muito essa interface, né, da transição das soluções que foram desenhadas, essas soluções que foram criadas para a entrega propriamente dita. Então, a gente está muito aqui no mão na massa, na frente mesmo do combate ali, na criação das soluções, das ferramentas, dos agentes que estão conectados dentro desse ecossistema Microsoft. E aí, né, Wesley, assim, vale a gente salientar que quando a gente fala de agente, a Microsoft ela não tem só um tipo de agente, né? Existem vários tipos, várias características, então isso é um ponto que a gente vai tentar explorar hoje aqui com o pessoal, né? Exato, Thiago. A nossa sessão hoje, ela fala, né, agentes de IA na prática, e por si só já é um desafio, porque, como você diz, não tem uma bala de prata de solução A, B ou C que eu vou adquirir e resolver todos os meus problemas da minha empresa com um assunto de agentes, né? Então, naturalmente, é uma conversa que ela vai dar o que a gente diz no português coloquial, né, pano para manga, para a área de dados, para a área de governança, tá? Mas a gente, mesmo com esse desafio, talvez para os nossos clientes ficar muito claro às vezes quando a gente está falando de agentes no sentido de habilitar a área de negócio. Então, muitas vezes você vai buscar a solução como serviço, software como serviço, e aqui no nosso dia a dia lê-se como Copilot Studio, por exemplo. Tá? E muitas vezes você vai estar buscando soluções como plataforma, já para tratar um pouco mais em escala os assuntos ou demandas que são muito originárias, não só da área de negócio, mas também da tecnologia. Então, teriam-se o Microsoft Foundry, que é um outro canal que a gente pode trabalhar com agentes, e ambos se juntam, né? Então, a ideia hoje a gente nem trouxe muito PPT, né? A gente sempre vem preparado, né, Thiago? Mas a ideia hoje é realmente a gente tirar algumas dúvidas que vocês fiquem à vontade, por favor, de colocar aqui no chat, né, no perguntas e respostas, mas a gente, em cima disso, ir criando um agente aqui ao longo da nossa conversa, tá? Como você disse, o nosso foco não é mostrar PPT, né, não é passar muito tempo aqui mostrando PPT, mas só mostrando alguma coisa, né, desse ponto que você comentou, né, Wesley, a gente, dentro do ecossistema Microsoft mesmo, nós temos, não sei se a produção conseguiu jogar na tela, acredito que sim, mas dentro desse ecossistema, a gente tem várias formas de criar esses agentes, né, pode ser um agente dentro do Foundry, pode ser um agente dentro do Copilot Studio, pode ser um agente dentro do próprio Microsoft 365 Copilot, existem vários canais para a criação desses agentes, né, a gente vai começar aqui por um agente criado pelo Copilot Studio especificamente, que vai ser um agente que vai, digamos assim, ser mais na pegada de low code para no code, um pouco disso, né? Eu não sei se todos que estão aqui nessa sessão, eles já estão familiarizados com esse termo. Deixa eu só jogar aqui na tela a outra telinha. Vou abrir aqui, Copilot Studio. E aí, muitas vezes, quando a gente entra nesse tema, né, a sessão acabou de começar e a gente já está em demonstração, tá? Hoje realmente é o nosso objetivo ser bem direto nos nossos temas. Mas, quando a gente fala um pouquinho dessas características, né, do low code, do no code, ou do hard code, tem um termo que ele tem sido bem mais comum hoje em dia e tem sido bem mais famoso. Tenho até colegas que dizem que o low code e o no code ele vai morrer por conta de um termo chamado vibe code. Não sei se também você já ouviu muito isso, Wesley, mas o vibe code, né, é aquela pegada de que a gente não precisa mais escrever código usando a escrita tradicional, né, trazendo ali as ferramentas de desenvolvimento, né, como VS Code, né, o IDE para escrever código, porque o próprio Copilot, o próprio GitHub Copilot e outras ferramentas, elas escrevem um código para a gente.
Então, quando a gente falar desses termos, só para a gente, digamos assim, fazer essa tradução, né, fazer esse disclaimer aqui dessas características, né? Low code realmente ali são ferramentas que a gente já está acostumada a falar, né? Porque eu posso criar fluxos, eu posso criar agentes sem precisar ter conhecimento técnico. E aí o Copilot Studio, ele é realmente essa interface que nos ajuda muito nesse ponto, tá? Para quem nunca acessou, endereço copilotstudio.microsoft.com. O que é que normalmente a gente traz de dica aqui nesse primeiro momento? Se você vai acessar o Copilot Studio, ele fica atrás ou ele fica embaixo, né? Aqui entenda como você preferir, né? Mas ele fica dentro de uma estrutura que chamamos de environments, né? Ou ambientes de Power Platform. Então aqui é até um ponto que para quem é da área de tecnologia e está aqui com a gente hoje nessa sessão, é um ponto de bastante atenção. A gente já fez uma sessão aqui, eu não lembro, produção, se foi esse ano ou foi no final do ano passado. Vocês devem saber porque tem esse controle das agendas, né? Mas a gente fez uma sessão aqui em que a gente falou muito sobre governança de agentes. Foi uma sessão passada. E teremos outras também que falaremos sobre esse ponto, porque é um tema muito pertinente de ser discutido no quesito da evolução da IA, né? Eu não posso falar de criação de chatbot, eu não posso falar de agentes autônomos sem se preocupar com a governança desses dados e com a governança desses ambientes. E a Microsoft ela tem uma jornada específica para isso. Algum ponto a acrescentar aqui, Wesley, sobre governança? Isso também acontece, por exemplo, no AI Foundry, né? No Foundry tem muita essa preocupação. Vai acontecer, na verdade, em todo momento, porque a gente estabelece a nossa solução de AI e, vamos dizer, você monta em cima dela, mas você acelera, né? Você solta as rédeas quando está tudo controlado. Cara, e o controle vai vir em cima do set de dados que você preparou para aquilo e de quanto você habilita também o seu agente, sua IA autônoma, de ter autonomia nas respostas, né? Então, a parte da governança sim vai entrar em dois momentos. Quando a gente está com o Foundry, vamos supor que eu decidi por criar agentes em modo plataforma, né? Vou usar o Foundry, eu tenho a governança embutida na própria plataforma, mas toda vez que você precisar de uma governança mais ampla, e mesmo além de ambientes como além do Foundry, além do Copilot Studio, e inclusive governando os copilots que estão à disposição do usuário final, o Purview é a solução da Microsoft que serve como guarda-chuva para toda a governança do seu ambiente todo, de ponta a ponta. Mas o Foundry, sim, tá, Thiago? Vai ter governança embutida dentro dele, assim como você tem os guardrails aí no estúdio também, né? Na hora de configurar o agente. Esse ponto que você citou sobre guardrails me lembrou um ponto que é bem forte lá também no Foundry, né? De você poder usar os guardrails da própria Microsoft, né? De você poder configurar os guardrails para que o modelo de IA que você está usando ele não seja o modelo que é irrestrito a fazer o que quer, né? Uma discussão que eu já tive muito sobre esse ponto de governança, que muitas vezes algum cliente ele queria usar um modelo como o modelo da Cloud, o Grok, ou um outro modelo que não digamos assim, da OpenAI, né? Que é um modelo que a maioria das pessoas conhecem, né? Outros modelos de outras empresas aqui que trabalham também com LLM. E aí a preocupação era essa, poxa, será que criando a minha solução, ela vai conseguir, digamos assim, estar segura com base nos critérios da minha empresa e também com base nos critérios, sei lá, LGPD, de como ele vai tratar dados pessoais, de como ele vai tratar dados da União Europeia, com GDPR, né? Ou também com relação à integridade, né, de como o que as pessoas vão pedir nesses prompts. Será que ele consegue ter alguns controles ou eu estou usando realmente aquele modelo que está público lá na web, que a pessoa abre lá ChatGPT ou abre o Cloud, abre qualquer ferramenta como usuário final e ele vai estar exposto daquele mesmo jeito. Um ponto que eu gosto muito do Foundry é isso, né? Que você define lá o tipo de guardrail que você quer trabalhar, né?
Já vi muito isso acontecer. A corrida da IA, né, num primeiro momento, ela gira muito em torno do modelo. Até os projetos internos dos clientes, uma fase é você entender qual o melhor modelo para o seu cenário, definir o uso desse modelo. Em alguns cenários ainda está em preview, mas até você ter um roteador de modelos para sempre ter o melhor uso do modelo para o tipo de prompt que veio, né? Então, mas sem dúvida tem o segundo momento que é pegar o que eu como companhia, e aí vem a regulamentação da região, né? Regulamentação da indústria, seja financeiro, seja saúde, a gente vai ter questões específicas. Então, a primeira corrida ela gira em torno do modelo. A segunda corrida é assim, o que eu como cliente quero aterrissar nessa nova ferramenta que existe, que é os modelos de linguagem, né? Grandes modelos e pequenos modelos. E até conectando um pouco, né? E qual é a minha jornada como cliente dentro dessa corrida de IA? Porque todo mundo já está no primeiro estágio, todo mundo já usa prompt no seu dia a dia. Essa é a primeira jornada, primeiro passo da jornada de IA. A segunda, a gente já está falando aqui, que seria você ter um prompt, mas ele é enriquecido com uma carga de informação valiosa antes e também te permite você chamar funções e ferramentas externas, que é o que o agente faz. Esse é o segundo passo da jornada. Depois disso, ele meio que se replica esse passo 1 e passo 2, porque em cima do modelo que você selecionou, você vai usar os seus dados descobertos dentro da sua empresa e eventualmente ir para o terceiro espaço dessa jornada, que é o fine tuning. Você ter um modelo tunado para os dados da sua empresa, coisa que o Foundry também ajuda. Então, tanto para agentes quanto o fine tuning, o Foundry é uma plataforma que vai te ajudar. E aí a gente já está falando do terceiro, de talvez, 4 etapas da jornada de IA, que é criar o próprio modelo, né? Então, veja até onde a gente pode chegar. Eu acho que todos os clientes nossos já passaram muito bem pelo 1, estão experimentando o 2. E dentro, até voltando para você, tá, Thiago? Essas escolhas de modelos de Meta, de OpenAI, né, e de outros players, a gente quer buscar uma plataforma que entregue o portfólio, né, o cardápio completo de modelos. O Foundry e as plataformas da Microsoft com Azure têm se proposto a isso, não só apresentar modelos à disposição, mas ferramentas que alavanquem o uso desses modelos, né? Esse é um grande ponto que a gente tem como solução. Tá? Passando a bola de volta para você, até para a gente... Sim. Caminhar aqui com os exemplos, né? Senão o pessoal não vai achar que a gente não quer trazer exemplo prático, porque realmente até a página 1. Não. É um tema tão pertinente, né? E quando a gente começa a falar de governança, entra em modelo, entra em guardrail, mas vamos em frente, sim. E aí, aqui onde eu estava falando sobre os environments, ponto importante. Quando o usuário da organização ele vai criar o agente dele, ele precisa criar esse agente dentro de um ambiente de Power Platform. Tiago, mas eu não criei nenhum ambiente. Então você já vai estar dentro do ambiente padrão. Vai funcionar? Vai. Mas eu vou dizer talvez, para também não ser tão categórico, essa talvez não é a melhor prática. E isso é muito baseado nos modelos de desenvolvimento, né? Que você precisa ter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção. Então, pelo menos esses 3 ambientes são os ambientes recomendados para que nós tenhamos dentro de uma estrutura de Power Platform, e isso se reflete para o Copilot Studio, se reflete para o Power Automate, se reflete para o Power Apps também. Então, meio que estamos falando da família Power Platform, e dentro dessa família ali do Power Platform, você consegue gerenciar recursos, créditos de AI, aplicações e conexões que podem ser usadas dentro daquele ambiente. E num cenário de produção, o que a gente normalmente recomenda e usa? Você tem que ter um ambiente de dev, em que as pessoas vão criar os seus agentes, em que as pessoas vão criar suas automações, e após validado, após testado e homologado, a gente leva essa solução, como se fosse uma esteira mesmo, né? A Microsoft ela consegue facilitar isso dentro desses ambientes. Então, você consegue encapsular isso dentro de uma solução de Power Platform e levar para o ambiente de produção. Tiago, esse ambiente de produção precisa ser o padrão? Não. O recomendado também é que nós tenhamos um outro ambiente de produção para que os aplicativos, os agentes sejam publicados lá. Tá?
Como o Wesley bem mencionou, a gente está hoje, né, meio que nessa segunda onda de IA ainda, e essa segunda onda é a onda dos agentes. A primeira passou, foi a onda dos prompts, e estamos bem perto da terceira, né? Essa terceira muita gente fala que é a onda dos aplicativos, das aplicações. Então, cada vez menos a gente vai precisar abrir a aplicação para fazer alguma coisa, porque a gente vai ter como se fosse um agente aplicativo, né? Ele vai se comportar como se fosse uma espécie de um aplicativo e faz as tarefas para você. Mas é uma onda que ainda não chegou, ainda é uma especulação, ainda é uma expectativa, tá? Então vamos lá. Estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento e nós temos alguns caminhos para criar esse agente. Na tela inicial do Copilot Studio, ele me permite trabalhar como se fosse o que a gente chamou de vibe code, né? Eu poderia vir aqui e descrever como se fosse um prompt para o agente o que eu quero, e aí o próprio Copilot Studio ele iria criar esse agente. Ou se eu for um pouquinho mais desinibido, né? Um pouquinho mais avançado aqui nesses conceitos de criação, eu posso ir para o modo avançado e aí aqui eu já crio o meu agente, clicando aqui em criar agente. Ele já vai direto para a telinha da configuração. Tiago, qual que você recomenda? Qual que a gente recomenda aqui, né? Normalmente, se é o seu primeiro agente, começa pela forma descritiva. Você vai dizer o que é que o agente faz. E uma dica também que esse processo nos ajuda é que ele já pré-configura algumas coisas para você. Então, voltando lá para a telinha inicial, eu vou escrever aqui uma breve instrução do que eu quero, tá? Só para a gente sair daqui com um agente criado, configurado e publicado. Essa é a nossa ideia para que vocês, digamos assim, entendam esse conceito, tá? Então vamos lá, eu já tenho aqui um prompt pré-pronto, que esse prompt é o seguinte, ó. O agente deve fornecer suporte aos usuários finais, né, os usuários da empresa Contoso Corporation, respondendo dúvidas sobre informática, sistemas internos, fornecendo instruções claras e, quando necessário, esclarecer problemas sobre a área da equipe de tecnologia, né? Então, impressora, um servidor de arquivo que parou de funcionar, o Outlook, sei lá, algum problema que deu de microinformática, de suporte, etc. Então, digamos que esse seja o meu objetivo. No caso de vocês, pensem no cenário que vai resolver a tua dor, que vai resolver o teu problema. O agente, ele é como se fosse um especialista, né, Wesley? Eu gosto de dizer que, diferente da primeira onda, em que as pessoas só interagiam com o Copilot, com o GPT ou com qualquer outra IA generativa, como se fosse um assistente, o agente não. O agente ele é o especialista naquele determinado tema. Então, você deve ensiná-lo, deve configurá-lo para que ele seja especialista naquele tema. Ok? Então, aqui vou avançar com o prompt e ele automaticamente vai começar a fazer para a gente as configurações desse agente. Percebe que ele vai demorar um pouquinho, mas é bem breve. E aí ele já fornece aqui na parte superior. Deixa eu mostrar aqui. Ele já fornece aqui a descrição. Então, ó, o que é que esse agente faz? Ele deu nome para o agente também. Ó. Então, o agente se chama Suporte Técnico Contoso. Tiago, então eu não posso alterar? Pode sim. Ele também aqui consegue fazer o que a gente chama de definir o modelo de IA generativa. Então, por exemplo, digamos que esse agente aqui ele deve funcionar e a gente entende que ele pode funcionar melhor usando modelos de resposta rápida, né? Que são os modelos aqui, o GPT 4.1, poderia ser o GPT-5, o GPT-5 autônomo também. Ou não, Tiago, eu gostaria de usar os modelos da Anthropic, né? O Sonnet, o Claude, o Opus. Então, você também pode definir e escolher esses modelos, tá? Isso é personalizável dentro do seu agente. Ponto de atenção é com relação ao consumo de créditos. Pensem que esses agentes, né, um agente como esse, ele consome o que a gente chama de créditos de AI, né, créditos de inteligência artificial. Então, dependendo do teu licenciamento, do teu tipo de contrato, você pode estar consumindo mais ou menos créditos com base no teu agente. Tá legal? Então, vamos pensar que eu tenho agentes que são de raciocínio profundo, como, por exemplo, o GPT 5.4, por exemplo, ele funciona muito bem para tarefas de alta precisão e tarefas mais exigentes. Mas, por outro lado, ele pode, e normalmente ele consome mais créditos do que um modelo GPT 4.1. Então, esse ponto, ele
como o Wesley citou há pouco tempo atrás, né? Eu não vou chamar de desafio, mas ele é uma definição que precisamos ter no início do projeto, tá? No início da criação do agente é importante. Tiago, nem sei por onde começar, não faço ideia de qual é o melhor modelo. A Sofia pode te ajudar nisso, então fica tranquilo sobre esse ponto. Mas se for para testar, testa modelos mais baratos, testa modelos mais simples, tá? 5, 4.1, isso vai ajudar na fase de testes. Lembrando, no ambiente de desenvolvimento, eu não tenho nenhum custo, eu não tenho nenhum problema aqui, porque isso nem publicado foi ainda. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Métodos de cobrança, tudo isso também pode ser configurado de várias formas dentro da estrutura. Tá? Eu não quero entrar muito tecnicamente nas formas de cobrança, mas só para a gente também esclarecer, dentro do Copilot Studio eu posso ter tokens de AI, e aí, baseado na licença que você compra do Copilot Studio, você ganha como se fossem 25 mil créditos de inteligência artificial. Esses créditos são consumidos mensalmente conforme as pessoas vão interagindo com a gente. Mas eu também posso ter o que a gente chama de Pay as you go, né? Que é pague por consumo. Então a gente atrela esse agente, a gente atrela esse ambiente a uma assinatura do Azure ou uma assinatura do Microsoft 365, e conforme as pessoas forem usando esse agente vai bilando esses créditos, né? Ele vai contabilizando e no final do mês você tem uma fatura a ser paga, tá? Então, ponto importante, defina o modelo e também tentem definir o melhor modelo para a tua solução, tá certo? Modelos que só vão responder dúvidas, que vão fazer o que a gente chama de reasoning, né? Que vão trazer, reasoning não, perdão, que vão fazer discovery dentro de arquivos, né? Que vão buscar informações apenas. São os modelos que a gente chama que são muito bons para descoberta de dados, que só respondem informações. Eles podem ser os modelos mais simples mesmo, não precisa ser um modelo de raciocínio avançado, tá? Wesley, quiser acrescentar qualquer coisa, por favor, fica à vontade, tá? Aqui ou tá no mudo, Wesley. Claro, vou lembrar 2 pontos bem rápido. Acho que o primeiro grande guardrail que a gente coloca é a própria instrução, né? Para o agente em si. Terão outras áreas aí para colocar proteções. E também saber que é possível depois você estrutura um caso e depois você testa com vários modelos. Isso é até natural ao longo do processo. O que fica um pouco difícil, especialmente quando a gente encara um modelo de serviço, a gente tendo, né, apoiando o cliente num cenário, é quando o cliente não sabe o que ele quer construir, ou ele construiu baseado numa premissa errada e depois mudar o cenário, né? É natural pivotar quando a gente está explorando, mas é o que o Thiago falou, começa de um problema bem definido, tá? E às vezes esse problema bem definido, ele pode até espalhar para algumas áreas. Tem muito cliente que vem com a expectativa que um agente vai resolver o processo da empresa, e não é. E às vezes eu vejo muito interação com a gente que ela acaba sendo um trabalho quase do agente ser um analista de dados para você. E às vezes, pensa bem, ficar gastando prompt, falando com o LLM só para ele montar, às vezes, uma visão de dados, seja gráfico ou tabela, é interessante, mas não em escala. Se de repente você montou uma solução que dá insights, que conversa com a sua liderança, com um board, com um conselho, é uma coisa. Agora, se você tem um chat em escala, que ele está toda hora, ou usando Python, ou usando o Reasoning, né, para montar um dashboard, alguma coisa, pensa se a sua solução não é uma solução para analytics, né, para a parte de dados. Então, o nosso trabalho de descoberta passa muito por isso, né? Então, quando eu falo descobrir o problema, é realmente não ficar tratando com AI, né, um problema que às vezes pode ser resolvido por uma outra frente. Muitas vezes, né, Wesley, a gente acha que a solução ela precisa de um agente para ser resolvida, né? Às vezes o problema que a gente vislumbra opa, será que um agente de AI consegue me ajudar? Mas como você disse, né? Às vezes eu não preciso de um agente de AI para resolver um problema. Às vezes eu consigo trabalhar em cima de alguma automação, eu consigo também levar isso para um Fabric, né, do próprio Power BI, e aí lá eu consigo fazer isso sem precisar criar um agente do Copilot Studio. Então, esse trabalho que a gente acaba fazendo muitas vezes
tira o agente da solução, mas leva para um caminho que vai atender melhor, que vai ser mais otimizado dentro de uma solução final e que vai realmente agregar mais valor ao cliente, né, ao parceiro que está recebendo essa solução que a gente costuma implantar. Exato. Show? Vamos lá. E aí aqui, como o Wesley mencionou, né, um dos guarda-reios acabam sendo as instruções. Nessas instruções aqui, que o próprio Copilot configurou automaticamente, tudo aqui ele configurou automaticamente, mas eu posso editar, tá certo? Então, foi mais por conta de agilizar o processo, mas eu poderia renomear o agente, eu poderia alterar a logo, alterar o ícone, eu poderia fazer várias coisas aqui e personalizar esse agente do jeito que eu preferisse, tá? Mais um ponto importante que acaba sendo o código do agente, não acaba sendo não, é o código do agente, são as instruções. É aqui que ele interpreta tudo que vai ser processado por ele. Usando uma linguagem natural, você consegue dentro dessas instruções aqui, você consegue aproximar um pouquinho mais, você consegue dentro dessas instruções aqui definir qual o propósito do agente, as diretrizes gerais, as habilidades, o que ele vai responder, como ele trata erros, o que ele não deve responder. Tudo isso você pode escrever aqui dentro das instruções, tá? Então, usando linguagem natural mesmo. E dica que eu dou, Tiago, eu não sei nem por onde começar a escrever essas instruções. Existe um modelo de sintaxe chamado Markdown, tá? Esse modelo Markdown é o que a maioria dos agentes usam para interpretar as instruções. Então, esse modelo Markdown basicamente é esse formato de sintaxe de escrita. Não é uma linguagem de programação, tá? Então, não se preocupe com esse ponto, porque basicamente é como se você criasse tópicos usando a cerquilha e você quebra a linha e logo abaixo você escreve a instrução que é responsável por aquela cerquilha. Tiago, e quando tem duas? É porque eu estou falando de um subtópico. Se tiver três, é um subtópico de um subtópico, né? Então, é como se eu tivesse tópicos alinhados dentro desse, né? Seguindo tanto a priorização dessa instrução, quanto instruções paralelas ou instruções alinhadas a outras, tá? Então, isso é importantíssimo na inscrição das instruções. Se eu não escrever a instrução nesse formato, tem algum problema? Nenhum problema. Mas, como eu disse, são boas práticas na criação dessas instruções e o próprio Copilot já respeita isso, tá? Dentro das instruções, você também pode, digamos assim, mencionar algum arquivo. Então, assim como o Copilot padrão, né, o Copilot do M365 permite que você coloque a barrinha para a direita, cadê a barrinha? Opa. Deixa eu ver se agora ele vai. Você coloque a barrinha para a direita e você mencione alguma coisa, dentro do Copilot Studio também você pode fazer isso. E nessa menção, você poderia criar, digamos assim, uma chamada para um tópico, uma chamada para uma ferramenta, uma chamada para um outro agente, uma chamada para um PowerFX. Então, poderia ser, digamos assim, a chamada para o que você quisesse. Por exemplo, digamos que aqui eu criasse uma instrução dizendo assim, olha, se o problema for um problema que não puder ser resolvido pelo próprio usuário, lembre-se que o meu agente é um agente de suporte. Abra um chamado na ferramenta ServiceNow. E aqui, ao botar a barrinha aqui na instrução, eu chamo e faço uma chamada para a ferramenta que eu integrei aqui ou para que eu possa integrar. Tá? Isso pode ser configurado e deixado aqui. Isso é um caminho. Não talvez o mais prático, porque nós temos outras formas de fazer isso também, mas é uma forma de se inscrever e de se apontar para ferramentas que estão conectadas a esse agente. Tá legal? Se a gente descer mais um pouquinho, a gente encontra a parte de conhecimento, que é basicamente o que o agente usa para responder essas dúvidas, né? Essas interações que serão feitas com ele. Então, você pode adicionar dentro do conhecimento sites. Ele até tentou sugerir aqui o site da Contoso, que não faz sentido nenhum aqui, foi apenas um exemplo do nome da empresa, mas eu posso adicionar aqui em conhecimento o site que fizer sentido para mim. Clica lá em conhecimento e lá você pode escolher sites públicos, sites do SharePoint, pesquisas do AI do Azure também, Dataverse, Dynamics, Salesforce, ServiceNow, entre várias outras conexões de conhecimento que podem ser, digamos assim, atreladas aqui. Então, digamos que eu queira adicionar
o site de suporte da Microsoft, para que quando a pessoa fizer uma pergunta, ele busque nessa fonte de conhecimento. Eu adicionaria aqui, tá? Eu já tinha colocado previamente dentro do meu ambiente essa fonte, ou até mesmo se fosse um exemplo que eu já fiz até em outros treinamentos, eu tenho um agente que ele responde dúvida dos colaboradores, dos novos colaboradores. Eu poderia apontar para um site do SharePoint ou para um arquivo de manual de colaboradores. E aí, o próprio Copilot Studio, quando a pessoa fizer uma pergunta que seja pertinente a esse tema, ele busca para a gente. Tá? É uma forma de você criar conhecimento dentro do agente apenas apontando para o arquivo ou carregando esse arquivo aqui. Dá para carregar também do seu computador. Puxa do navegador ou carrega aqui, ele abre o Explorer e você seleciona, tá certo? Mas pode ser feito usando também o próprio SharePoint, o próprio OneDrive, é só você navegar aqui e escolher os sites que faz sentido, né? Como eu disse, se fosse um site ou um agente que resolve dúvidas de RH, eu poderia buscar aqui a biblioteca de documentos ou o site que eu tenho aqui para People, né? Eu acho que eu tenho algum site disso. Será que eu tenho? Tenho aqui, RH, e aí eu adiciono o manual de novos colaboradores que está lá dentro como fonte de conhecimento e automaticamente esse agente aprende a responder com base naquele arquivo. Dúvida que eu já recebi muitas vezes, eu não sei se é uma dúvida que alguém aqui na sala pode ter, às vezes surge, tá? Tiago, o usuário ele precisa ter acesso a esse documento? Isso acaba sendo uma questão muito comum quando a gente começa a falar desse conhecimento, né? Lembra que eu apontei para um arquivo que está dentro de um site do SharePoint. O que é que vai acontecer? Quando eu aponto para esse arquivo, as pessoas que forem interagir com esse agente também elas precisam ter acesso a esse site, consequentemente a esse arquivo, pelo menos leitura. Se não, quando ela fizer uma pergunta para o agente e esse agente for responder com base nesse arquivo, o agente não vai devolver a resposta para ela porque ela não tem inicialmente, né, acesso àquele arquivo. Ele vai acabar respondendo com outros critérios, mas não com base no arquivo que faz parte do conhecimento aqui, tá? Eu vou excluir porque nesse caso não faz sentido para o nosso exemplo, né? Eu acho que a gente tem pergunta aqui, Wesley. Temos uma pergunta aqui. Ela diz assim: estou enfrentando problemas de consistência em um modelo customizado. Mesmo com acesso à web desabilitado, entendi, assume que é só as informações que estão dentro do modelo e E o conhecimento, né, o também, né, conhecimento que está provavelmente. disponível. Que técnicas de grounding, né, para a gente aterrissar esse cara, ou possíveis travas de segurança, ela pode implementar no prompt ou na solução que ajude a aterrissar e trazer dados mais factuais? Foi a Jéssica Gomes que perguntou. Obrigado, Jéssica. Excelente pergunta, Jéssica. Vou falar que esse tipo de situação, ele pode acontecer em alguns cenários, tá? Eu já vi isso acontecer inicialmente quando a base de conhecimento ela ainda não indexou ao próprio agente de AI. Então, por exemplo, eu selecionei aquele arquivo que eu acabei de mostrar aqui, né, que estava lá no SharePoint, poderia pegar lá aquele arquivo e adiciono como conhecimento. Quando a gente adiciona um arquivo, uma fonte de conhecimento, é importante que essa fonte de conhecimento ela seja indexada. Você vai ver que aqui ele já dá como pronto, porque eu carreguei isso há um tempo atrás. A gente pode ver na aba conhecimento lá do Copilot Studio, nós também teremos, deixa eu só, eu vou cancelar que eu quero manter aqui essa configuração. Beleza, eu vou na aba conhecimento, o que ele, é aqui outra instrução também que eu não quero salvar porque já está suficiente. Ok. Lá na aba conhecimento, ele já mostra o status dessa fonte como pronta. Isso é um ponto importantíssimo, não só para fontes de arquivos, mas para sites, para fontes externas também. É necessário que a gente dê um tempo para que essa fonte seja indexada dentro do Copilot. Não, eu não tenho muito detalhe, né, Wesley? A gente não tem muito detalhe de qual foi o erro que você tem enfrentado. E aí, ponto importante, você não deve estar enfrentando o problema dele buscar na web, já que você falou que você desabilitou a busca web. Aqui, até para quem nunca viu, quando a gente adiciona um conhecimento aqui, e você não quer que ele vá para fora, né, que ele vá pesquisar na internet essa informação, só desativar aqui a busca web e ele para de fazer a pesquisa, tá? Então, ele só busca no conhecimento do modelo de AI e também nas fontes de conhecimento que você fez. Mas
Uma terceira situação que eu já vi acontecer, Jéssica, aqui, e aí realmente, eu não sei se soluciona o teu problema, é dentro dos tópicos. Por quê? Pensa que a gente criou aqui esse agente usando low code, né? A gente usou aqui o vibe code, eu escrevi o que eu queria que ele fizesse e ele está fazendo. Mas você vai ver que na aba tópicos, a Microsoft ela cria um tópico chamado Conversation Busting, ou está em português aqui o meu ambiente, tá? Então ele está mostrando como melhora de conversa. Não é uma tradução tão legal, mas é esse o tópico que é usado para o uso de IA generativa. Então, esse tópico na aba tópicos, você vai conseguir, digamos assim, visualizar as fontes de dados que estão indexadas pela IA generativa. É super simples, tá? Tópicos, você vai em todos e depois em melhora da conversa. Eu já explico aqui o que são esses tópicos, porque acabou que a gente não falou sobre isso, né? Mas aqui, no segundo nó, digamos assim, ele tem as fontes de conhecimento. E o que é que acontece? Nessas fontes, eu consigo selecionar os dados e as fontes de conhecimento que eu quero que a IA use. Percebeu que estava desmarcado aqui, ó? Pesquisar somente nas fontes selecionadas. Então, no meu tópico, ele não estava buscando aquele arquivo manual de colaboradores. Se eu quisesse forçar para que isso acontecesse, é só marcar o arquivo ou só marcar as fontes que eu quero que faça sentido para mim, clico em salvar, e aí realmente o tópico de melhoria de conversa, ele vai pôr em evidência, né? Ele vai usar realmente essa fonte de conhecimento que a gente definiu, tá certo? Isso é um exemplo, isso é uma situação que eu já vi acontecer. Mesmo você situando aqui, você definindo essa fonte, você ia lá em tópico e ele não estava marcado. Infelizmente, isso é um tipo de, não um bug, né, mas um tipo de cenário comum de acontecer dentro do Copilot Studio quando isso não replica, tá? Nesse caso, esse arquivo não faz sentido para mim, então não vou deixar ele marcado para a gente não ter respostas ambíguas aqui, tá? É um agente de suporte de TI, não de RH. Mas, continuando, né, Wesley? Eu entrei no tema tópicos. Tópicos aqui, eles funcionam como se fossem canais ou como se fossem direcionamentos para as conversas que a pessoa vai ter. A Microsoft ela já estrutura isso para a gente. Então, ó, tem aqui tópico de entrada, de escalonar, de fallback, de fim de conversa, de início de conversa. E o tópico de melhoria de conversa é o tópico que usa AI. Isso aqui no back-end da solução, você poderia estruturar e escalar outras coisas aqui dentro, tá? Então, se eu falo aqui um bom dia, olá, como você pode me ajudar aqui? Então, automaticamente, ele vai entrar num tópico de saudação e vai me responder. Então, ele já veio aqui, como posso te ajudar hoje? Por quê? Porque esse é um tópico de saudação que já existe dentro do modelo do Copilot Studio. É transparente para a gente nem precisa entender como isso funciona, né? Mas muitas vezes vai ser importante fazer algum tipo de análise, correção ou ajuste aqui, tá? Numa solução publicável, numa solução final, é inevitável que a gente precise passar por algumas dessas configurações que precisam de recursos adicionais. Passando o conhecimento que a gente já citou, eu tenho a parte de ferramentas. Na aba ferramentas, né, no menu de ferramentas, eu posso adicionar o que a gente chama de fluxos de agente. Então, vamos pensar que esse agente ele pode ser um agente que responde dúvidas, mas ele pode ser um agente também que chama uma automação. Tudo bem, não tem problema. Durante o processo da conversa natural que alguém vai ter com esse agente, ele pode fazer uma chamada a um aplicativo, a um serviço de IA, a um serviço interno da Microsoft, a um MCP. Eu não sei se todos que estão aqui já ouviram falar em MCP. Eu gosto de dizer, Wesley, que o MCP é como se fosse o HTTP, né, ou HTTPS da IA, né? É como se fosse o padrão de conversa entre as ferramentas e a IA generativa e também os agentes de IA. Porque o MCP ele permite uma conversa mais natural, né, um padrão nessas comunicações. Eu lembro em 2025 ainda, quando não era tão difundido o MCP, e qualquer solução que precisasse conversar com a gente tinha que desenvolver uma API, a gente tinha que desenvolver ali toda a conversa, né? Hoje em dia a gente sobe um serviço de MCP, servidor MCP, cliente MCP, coleta o que quer, e aí eu tenho uma linguagem padrão conversando dos dois lados. Não sei se você já teve algum desafio com esses MCPs, mas
é Sim, o que a gente trabalha hoje, né? O Model Context Protocol, é o padrão das conversas de IA, digamos assim. exato. É como se fosse ali o backbone dos nossos agentes, né? A gente está aqui falando de agentes que partem de um agente especialista, né? A gente sabe muito bem o que ele quer, constrói. Só que à medida que a gente tem alguns agentes especialistas, é natural a interdependência deles, né? E aí justamente esse backbone que aterriza, que permite você plugar o seu agente com praticamente qualquer serviço, sem, como o Thiago trouxe aqui, sem ficar dependendo de criação de integrações, seja isso por isso Desenvolver via API, API, né? Criar né? script, Exato. JSON. Ou ficar justamente dependendo de ferramentas que vão input e output de um lado e para o outro, né? Você simplesmente mandar de um lado e ela voltar do outro. E até aproveitando aqui, como na resposta que você deu para a Jéssica ali, como a informação tem que estar preparada antes para a gente habilitar o agente a responder, não só rapidamente ou com qualidade, mas também dentro de um custo que seja factível, porque essas informações que a gente está agregando no agente aqui, por trás, ela está sendo colocada lado a lado na prateleira com o mesmo formato que as informações são tratadas dentro do modelo de linguagem. Então, quando você coloca um PDF ali, ele vai converter, vai indexar e vetorizar aquela informação para que no momento do prompt você não fica fazendo duas consultas, é uma consulta só com prompt enriquecido já no formato que o LLM conversa, tá? E nessa linha, até finalizando aqui a resposta para a Jéssica, tem Sem muita problema. coisa que dá para fazer no prompt, né? Não só enriquecer a parte das informações, que é importante, né? As ferramentas e conhecimento, mas basicamente é deixar o prompt mais estrito, mais restrito. Você explicitamente falar que ele só deve fazer aquilo, né? Se de repente a alienação que ele está tendo, né? A alucinação que ele está tendo é mais no sentido de adivinhar números ou trazer números que não existem, você deixa explicitamente, não traga números que não existam, não invente números. Então, dá para no System Prompt, antes mesmo de pôr o guarda-reios por fora da solução, você ir travando, tá? Até no sentido do esquema das respostas. Suas respostas não devem sair desse formato ou devem seguir este formato, tá? Mas é uma junção de duas coisas, né? A instrução que a gente dá e o alimento, né, de informação que a gente dá para o nosso bichinho aqui. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Já vi muito cenário mesmo de só na melhoria da instrução a gente já ter respostas melhores, né? Porque às vezes a gente foi muito polido na instrução, e aí realmente eu peço para o Copilot, eu peço na instrução, né, que ele tente fazer isso ou que ele faça isso, mas muitas vezes a instrução ela precisa ser bem, bem direta, né? Ela tem que ser bem, bem focada em não faça isso, não faça aquilo, resolva esse ponto. Então isso Inclusive, Thiago, a gente falou um pouco de governança e a governança dá uma noção de que a gente vai colocar um molde que vai trazer um controle sobre tudo, mas na verdade a realidade é o que acontece no dia a dia. Muitas vezes a correria, muitas vezes coisas sendo construídas com velocidade. E isso que a gente acabou de falar, avaliar o caso de uso, avaliar a arquitetura da solução, daí depois a gente avalia o modelo, depois a gente avalia o prompt. São várias etapas em cadeia que provavelmente vocês vão fazer de forma cíclica, né? Várias vezes para o mesmo agente ficar super bom, depois a gente vai fazer para os novos agentes. Então, essa esteira, até muito no reboque ali do fato de a gente estar falando de uma plataforma que por trás, até no sentido de dados, a gente pode ter como data services ali do do Dataverse por trás, né? E que a gente também pode importar muitas práticas de centro de excelência com o pessoal que faz Power Apps lá. Então vai ter uma esteira, não necessariamente vai ser um CI/CD no DevOps, sim. mas é possível e viável você estruturar isso para desenvolver seus agentes, né? E talvez isso seja tão importante quanto ter, né? Que o primeiro agente ele vai provar muito o valor, mas a gente não vai parar no primeiro, né? Então a governança vem muito na forma de construir, na esteira de construção também. Isso dificilmente vai parar no primeiro, né? Às vezes realmente faz aquela POC, testa, e aí é só o primeiro agente, né? Só que aí, se não preparou, como você mencionou, né? A governança de Power Platform, que faz parte dessa estrutura aqui,
Você vai começar a criar várias coisas de forma desorganizada e desgovernada. Só para fechar e publicar esse agente aqui, a gente tem um tempinho ainda, né, Wesley? Aqui a gente pode também criar gatilhos, e esses gatilhos, eles nos ajudam a criar agentes autônomos. Como assim? Lembra que eu posso criar automação no agente? E a Microsoft hoje ela divide os agentes do Copilot em 3 tipos. Eu tenho um agente como se fosse um agente de discovery, tá? É um agente que só busca um documento e responde com base naquele documento. Eu tenho um segundo tipo de agente, que é um agente que trabalha com automação. Então, eu posso criar uma ferramenta e eu crio um fluxo dentro desse agente, beleza. Ele responde dúvidas das pessoas e, dependendo da situação, ele vai lá e envia um e-mail, ele envia uma mensagem no Teams, ele abre um ticket no ServiceNow, ele cria um card no DevOps, ele cria um card no Jira, não sei, ele cria um projeto no Planner. Aí vai depender do que tu quer fazer. Mas esse seria o segundo tipo de agente. E quando a gente fala do terceiro tipo de agente, nós estamos falando dos agentes autônomos, que eles não precisam de interação humana. Realmente você cria um agente que fica escutando uma fila, que fica escutando uma lista de dados, que fica esperando o e-mail chegar, ou simplesmente roda com a recorrência temporal, todo dia às 8 da manhã, todo dia às 3 da tarde, uma vez por semana, não sei, como fizer sentido para você. E aí esse agente ele vai ser considerado um agente autônomo que começa a rodar de forma cíclica ou sem interação humana. Dependendo do tipo de situação, do tipo de cenário, do tipo de problema que você quer resolver, ele pode ser tratado dessa forma. E um ponto que o Wesley lembrou aqui no começo da nossa sessão, foi quando muitas vezes alguém quer criar um agente que resolve todos os problemas. Pensando nisso, né, não só a Microsoft, mas vários outros players de mercado começaram a trabalhar nos conceitos de multi-agente. E dentro desse conceito de multi-agente, você pode, dentro do seu agente, fazer chamada para outros agentes. Então, digamos que esse meu agente, que era um suporte técnico contoso, fosse uma central de serviços, e não apenas para TI. E quando alguém tivesse uma dúvida sobre RH, ele poderia direcionar para um agente de RH. Quando a dúvida fosse de TI, ele levaria para TI. Quando a dúvida fosse do nosso sistema ServiceNow, ele levaria para lá. Então, você pode conectar como se fosse criando um agente que fosse um hub, né, um agente principal, e a partir dele, ele dispara comunicação com outros agentes. Você pode fazer essa comunicação tanto indo quanto voltando, né? Um agente filho pode devolver uma conversa para um agente pai, né? Um agente superior, ou o contrário também. Tá? Então, isso é super tranquilo de ser feito e a gente costuma trabalhar em alguns projetos que têm essa característica de ser multi-agente também. Tá? Você faz com que o agente X faça parte do processo, faça parte da solução do agente XPTO, não sei, no meu agente aqui, suporte técnico. Legal? E aí, para a gente, digamos assim, né, não teremos tempo, digamos aqui, de falar de tudo, mas, obviamente, o que a gente queria mostrar e trazer aqui na prática para vocês? Né? Falamos de tópicos, dos agentes, integrações. Eu tenho várias configurações que podemos tratar aqui também, seja da parte de orquestração, seja na parte de guarda-rail, seja no nível também da moderação de conteúdo. Assim, a ideia aqui é a gente fazer de fim a fim, obviamente, mas de forma objetiva, eu queria mostrar aqui a camada de publicação, em que eu posso publicar em vários canais. A Microsoft realmente chama aqui na aba canais as possibilidades que nós temos de publicar esse agente. Seja no WhatsApp, seja no SharePoint, seja num site público, seja dentro do próprio Teams e Microsoft 365 Copilot ou outros aplicativos, tá? Usando a autenticação padrão que a Microsoft já tem, a gente pode já publicar dentro do Teams e dentro do M365 Copilot. Basicamente, ele só vai pedir para que eu adicione esse agente. E pensando nessa governança, a Microsoft ela também cria um processo de aprovação desses agentes publicados. Então, digamos que eu quero publicar esse agente para toda a organização. Todo mundo vai conseguir fazer isso? De forma alguma. Tá? Para que esse agente seja publicado para todos da organização, eu preciso ter permissão, deixa eu só fechar isso aqui, eu preciso ter permissão de admin para que esse agente seja publicado para todo mundo. E aí, obviamente, dentro da tua estrutura de ambientes, você pode definir quem tem permissão de publicar um agente, onde esse agente será publicado, quem terá acesso a esse agente, quais canais podem ser usados.
Tudo isso está dentro da estrutura de Power Platform que a gente já discutiu, que a gente já mencionou aqui. Tiago, como que eu garanto também que dados sensíveis, dados de clientes, dados financeiros não vão ser processados por esse agente? O Wesley mencionou, a gente tem o Microsoft Purview. Lá a gente consegue classificar, restringir, impedir que o Copilot processe algum tipo de dado. São camadas que existem aqui dentro dessa estrutura do Copilot Studio e também dentro do Foundry, ok? Então aqui, publicando, né, a gente realmente entra aqui nessa camadinha para publicar, só para a gente finalizar esse exemplo aqui, e eu posso, digamos assim, publicar aqui esse agente para toda a organização. Ele até me pergunta se eu quero um arquivo zip, se eu quero o link, mas caminho que normalmente usamos é realmente fornecer esse agente dentro da loja de aplicativos ou dentro da organização, tá? Envia para a organização, o próprio administrador, ele tem um canal de governança disso, então lá dentro do admin do M365 você vai conseguir ver as solicitações de agentes que foram enviadas aqui. Deixa eu só atualizar para ver se chega. Vamos lá, chegou, acabou de chegar. Então aqui, ó, suporte técnico contoso, revisão pendente, foi publicado não, né? Foi enviado para revisão agora, e eu como administrador posso rejeitar ou publicar na Store, seguindo todos os critérios. Que grupo vai ser publicado, se é para todo mundo da organização, quais grupos já terão esse agente pré-instalado, se é para todo mundo da empresa ou não, ou apenas um grupo específico. Eu posso criar critérios também e aplicar modelos aqui nessa jornada de publicação, né? Eu quero que tenha um acesso condicional atrelado aqui, um pacote de acesso, segurança customizada de atributos, entre várias outras configurações, tá? Isso aqui realmente a gente precisa de mais tempo para explorar tudo isso, mas ao final, após a publicação, obviamente, a gente tem esse agente publicado para todos da organização e eles podem usar esse agente de forma corporativa, né? Um agente que atende a organização. Foi um agente bem simples, né, que a gente criou aqui no Copilot Studio, mas a ideia realmente era mostrar essa jornada de fim a fim, desde a criação até a publicação. Tiago, eu não consegui chegar nesse ponto. Obviamente, algumas questões podem estar atreladas a permissionamento do teu ambiente, né? Pode ser que tenha alguma restrição já no ambiente de vocês, mas a ideia aqui é que a gente possa entender esse processo. Feito tudo isso, você vai ver o agente aparecer aqui dentro do Teams ou dentro do próprio Microsoft 365 Copilot, né? Aqui o agente de suporte, né? O suporte agente. Eu posso fazer uma pergunta lá, ó, meu Outlook, ou sei lá, estou com problema no meu Outlook. Não consigo enviar e-mails. Então, digamos assim, que esse agente vai poder nos ajudar em problemas do dia a dia, né? Service Desk, Help Desk, orientações para o usuário final, com base nas instruções que a gente configurou agora há pouco. Tudo bem? Ué, já estamos bem pertinho do final, né? Assim, Estamos. a gente... Bom que deu tempo aqui da gente conseguir publicar, mostrar, mas assim, dá uma vontade de continuar mostrando mais exemplos aqui para o pessoal, né? Criar um também no Foundry, criar também em outros ecossistemas, trazer exemplos de automação. Vou pedir aqui para o nosso time da Software disponibilizar outras sessões aqui para a gente trazer mais exemplos, né? Porque o tempo é pouco. Legal. Não, com certeza. E dentro da ideia de criar rapidamente na prática, acho que você foi super bem, mas vale deixar bem claro para o nosso público, né? Nosso pessoal que está com a gente até agora. Primeiro, tem um QR Code aí na tela que vocês podem escaneá-lo para preencher uma pesquisa breve. E se vocês tiverem mais algum ponto que continua, ou dessa conversa, né, ou cenários que vocês querem descobrir, a gente pode atacar, né? Se há uma clareza do cenário, a gente já pode ir para um escopo mais de avaliação, né? Ver se aquela solução para de pé, ou se vocês estão pensando num projeto, ou quando não tem muita clareza de onde estamos, ou tem muito cliente que já está avançado com agentes, mas não sabe quantos agentes tem e precisa de uma avaliação para pôr tudo num modelo governado, né? Vocês viram ali que na hora de implementar o próprio agente, de publicar, tem elementos da governança que você tem que responder ali. Mas para muitos clientes,
que trabalham em escala, o que eles precisam, às vezes, é de um marketplace interno para que as áreas consumam agentes e criem seus próprios agentes já dentro de modelos pré-definidos. Então, a governança também vai em criar grandes pacotes dentro da sua companhia para que as outras organizações vão consumindo. E a gente pode ajudar em vários aspectos, tá? Conseguimos atacar em escopos que a gente chama de pré-venda, né? Para avaliar e entender o cenário, ou escopos de projeto que ajudam a construir essas soluções. Quando a gente vai construir algo mais complicado e até que a gente precisa desacoplar as capacidades de AI, né? A linguagem natural, visão computacional, transcrição de texto e áudio, a gente pode usar soluções que o próprio Azure também traz, que enriquece. Pode ser tanto um agente montado aqui no Copilot Studio ou através do Foundry. Então, a gente vai estar nesses nossos levantamentos de estratégia e casos de uso, até essa direção, né? Se está mais embrionário e vale chegar com o Copilot Studio, ou se é mais estruturante, a gente vai com Foundry, e também como isso conecta com o seu licenciamento atual, né? A jornada que vocês estão. Então, acho que é o grande ponto aqui, né, Thiago? A gente fica à disposição ao longo dessa fase em que os clientes estão definindo cenários para a gente conversar junto e vai passar deve passar pela cabeça de todo mundo que está nessa jornada discutir com o seu centro de excelência de nuvem ou estabelecer um centro de excelência para discutir essas questões de AI e de agente que elas vão escalar, assim como a gente tinha servidor antigamente, virou tudo container. Cara, hoje a gente tem vários containers e a gente vai ter muitos agentes para cuidar. Então, é uma conversa que tem escala dentro da companhia e governança, né? Controlar isso vai ser um tópico corrente, né? Sempre atual. Sem dúvida, Wesley. O que a gente tem mais atuado, né? Que a gente mais tem, digamos assim, discutido nessa jornada tanto de discover, né? Tanto para entender o momento, porque muitas vezes é isso, né? Vocês precisam de ajuda, vocês querem entender qual o momento de AI do ambiente de vocês, onde vocês estão, o que a gente pode sugerir, e aí estar preparado e também entender esse momento vai ajudar vocês a investir melhor em AI de forma mais assertiva, e não, digamos assim, sair simplesmente comprando licenças sem saber como usar, a melhor forma de usar. É muito comum, a gente tem trabalhado muito em algumas POCs, em alguns projetos que partem dessa descoberta, dessa conversa inicial, né, Wesley, de entender a dor e de arquitetar alguma coisa de forma mais organizada, né, de forma bem estruturada. E a gente também tem pessoas, a gente tem clientes que já passaram por essa jornada, já começaram a implementação, seja de forma autônoma ou até mesmo usando parceiros Microsoft, e agora estão querendo ajuda para a governança. E aí isso é uma das grandes demandas também que nós temos tratado e discutido. Obviamente, a gente também trata e trabalha com criação de agentes, publicação, esteira, a gente consegue apoiar também nisso, até mesmo workshops, sessões, treinamentos, adoção. Temos um portfólio bem diversificado aqui dentro dessa jornada do próprio Copilot para M365, Copilot Studio, Foundry. Então, caso tenha interesse, né, como o Wesley mencionou, tá aí o QR Code aqui ao lado, fica à vontade para entrar em contato com a gente, só para bater um papo e a gente poder sugerir, trazer ideias sobre como podemos ajudar vocês. Exato, são cenários, muitas vezes cenários específicos para a indústria, né, que chega... a gente precisa, no final das contas, resolver o problema de vocês como cliente, e esse projeto muitas vezes tem que justificar internamente, né? Então faz parte, muitas vezes tem que reduzir custo, mas também vem com uma conta nova, né, que é consumo de soluções, né, de tokens e de modelos. Então a gente ajuda a equilibrar, equalizar essa conta, tá? Thiago, queria agradecer bastante aí sua participação, muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que acompanhou com a gente, e a Jéssica Gomes, que mandou a dúvida para mim, para nós, né? E agradecer a nossa produção, nosso time que nos ajuda aqui a entregar esses eventos, como sempre. Não, a produção aqui está de parabéns, assim, se tem eles, a gente nem estaria aqui conversando com vocês, né? Então, muito obrigado ao time aqui, Software One, que viabiliza essas sessões com vocês.
E também aqui meus agradecimentos a quem ficou até aqui e quem também não conseguiu ficar até esse momento, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. E eu espero que a gente possa se ver em outras sessões, né, Wesley? Já estou na expectativa aqui de uma próxima. É isso aí, Thiago. Eu também espero participar em mais uma com você e, no geral, até a próxima aí para todo mundo. Muito obrigado, um Obrigado, grande abraço. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.